Mas claro que nenhum pai ou mãe gosta de chegar em casa e descobrir que o filho foi agredido, né? Ou que arrumou uma confusão na escolinha, por exemplo. Como lidar com essa situação? Com o sentimento dos pequenos, né? Assunto para a psicóloga Ana Carla Gameleira, está aqui com a gente para falar exatamente sobre isso. É claro que inicialmente aí cabe aos pais ensinar, né? É importante, né? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Gilvan, obrigada. Isso é verdade, é muito importante o diálogo, né? Os pais estarem sempre em contato com esses filhos para poder ter uma livre expressão emocional em casa, para poder direcioná-los da maneira mais adequada em como lidar quando algum amiguinho bateu, mordeu, ou também se o filho for esse agressor, né? E a gente está falando aqui sobre essa responsabilidade dos pais, mas é claro que no ambiente escolar, a escola também tem um papel importante em relação a isso, né, doutora? Verdade, a escola tem um papel super fundamental, que é ela que é a mediadora desses conflitos, né? Porque às vezes é muito complicado quando a gente vai pensar nos pais que ficam ali às vezes muito chateados com as situações de estarem criando conflitos entre si. Então a escola que precisa mediar isso e ter essas posturas, né? De solução de problemas, de chamar as crianças, de conversar com as crianças, também de conversar com os pais dessas crianças para tentar entender o que está acontecendo em casa, o que pode ser gatilho para essas crianças estarem agindo de maneira mais agressiva na escola e também com a criança agredida, né, para entender como ela se sente, para falar que pode contar com a escola, que se acontecer mais uma vez chama alguma tia. Então a escola tem um papel fundamental na orientação dessas famílias e também dessas crianças, porque a escola precisa perceber quando isso acontece para poder direcionar melhor esses pais, porque senão fica uma situação de exposição muito desagradável para essas famílias, né? E se essa intervenção da escola não for suficiente, o que é que a família pode fazer, o que é que os pais podem fazer? Acho que a psicoterapia é muito importante, né? Tanto para a criança, às vezes, que está agredindo ou que está sendo agredida, que pode ajudar essas crianças a lidarem melhor com as suas emoções. A gente precisa entender que, muitas vezes, as crianças não conseguem se expressar de maneira assertiva e elas acabam batendo ou mordendo ou tendo alguma reação agressiva para se comunicar. Nem sempre é com o objetivo ruim de fazer o mal ao outro, mas apenas de se defender ou delimitar o seu espaço, o seu limite, ou tentar colocar para outra criança que ele tem ali força, né? E é de uma maneira inadequada porque eles não são maduros o suficientes. Então é muito importante o diálogo em casa desses pais, de validar as emoções dessas crianças, de direcioná-lo, de falar o que pode ser feito em situações como essa. Você pode chamar um responsável na escola, você pode falar para a criança que você não gostou, você pode sair de perto. O que a gente pode fazer? Eu sei que muitos pais às vezes falam, se você apanhar, bata de volta. Muitas vezes essa não é a melhor solução, porque a gente pensa muito na importância de uma educação não violenta. Então, se a gente não quer ensinar violência às crianças, por que instigá-las a reagir dessa forma? Então, chamar a ajuda de um adulto, conversar com a tia na escola, falar para essa criança também do seu limite. Eu acho que essas são as direções mais adequadas que os pais podem dar para as crianças. Existe a situação também do problema em relação à escola, né, doutora? Por exemplo, a criança chega em casa machucada e a escola não informou ali ao pai. É claro que aquela mãe, aquele pai vai ficar revoltado, porque era a obrigação da escola informar que houve uma confusão, mesmo que aquele coleguinha tenha sido mordido ali e não machucou tanto, mas se o filho chega em casa contando uma história dessa e a escola não teve a intervenção aí necessária, o suficiente, na verdade, o pai ele pode tomar alguma atitude, né? Ir até a escola e ter alguma reação? Exatamente, Sofia. É muito importante que os pais mantenham essa comunicação com a escola. Por isso que é tão importante a relação de confiança entre as famílias e as escolas, para poder ter esse diálogo e conseguir pensar em soluções juntos. Porque é sim função da escola prezar por esse bem-estar físico das crianças, né? Então, uma criança que chega machucada em casa, com certeza vai deixar esses pais muito preocupados. Então, criar medidas juntos para poder impedir que isso aconteça ou prever como é que eu posso dizer, ter cuidado para que isso não venha acontecer novamente e ter essa parceria da escola é super importante para poder dar confiança para essas crianças e para a família. Porque como é que a gente pode dizer para as crianças, se acontecer algo assim, busque uma tia, fale com a professora, saia de perto da criança, se ela não sente confiança nessa equipe da escola para poder dar esse suporte. Então, a família precisa estar muito bem alinhada com essa escola. Nós temos as mães nesse caso, né? A mãe da criança agredida, a mãe da criança agressora. São reações e são ações diferentes, né?
Exatamente, né? A gente precisa entender que, volto mais uma vez naquela fala que eu trouxe no início, que às vezes é a forma que a criança tem de se expressar, mordendo ou batendo, que não é a mais assertiva e ela está em fase ainda de aprendizado. Então, tanto a mãe da criança que bate precisa entender o porquê que o filho está tendo essa reação, o que está sendo gatilho, será que ele está passando por alguma situação, problema, o que será que ele não está conseguindo compreender na forma correta de se expressar. E a mesma coisa com a criança que está sendo agredida, né? Explicar que ela tem direitos, que ela não pode permitir que as crianças façam isso, que ela pode buscar ajuda, que ela pode se comunicar e que ela pode dizer, epa, até aqui você não pode ir mais comigo. Então, eu acho que esse diálogo da família é sempre muito importante com os filhos para poder ajudar nesses limites impostos em situações de agressão na escola. Existe também a situação em que as mães, a mãe da criança agressora e a mãe da criança agredida, elas conversam entre si para tentar resolver a situação. Mas há quem diga que as crianças elas devem resolver isso sozinhas, conversando, ou seja, uma revidando na outra, porque isso desenvolve aí como se fosse como a criança vai viver na vida, entendeu? Não sendo super protetora. O que a senhora acha sobre isso? Eu acredito que os pais precisam auxiliar e dar suporte emocional para que os filhos consigam, aos poucos, resolver seus problemas sozinhos, para poder ter autonomia suficiente. Mas sem essa intervenção dos pais, né, vai ser muito difícil que uma criança consiga sozinha pensar na solução de um problema, visto a imaturidade e também a falta de habilidade social. Muitas vezes, quando a gente pensa em crianças de 3, 4 anos, né, que é muito comum ter essas situações na escola, então eles não vão conseguir sozinhos. Então é importante, sim, os pais conversarem bastante. Eu acho que os pais das crianças, a que é agredida e da agressora, conversarem, vai depender muito também da personalidade desses pais, porque pode ser que dê muito certo e também pode ser que dê muito errado, a depender de como isso vai ser feito. Porque a gente precisa entender que até a criança que também está batendo, ela não é uma culpada, muitas vezes ela não está sabendo se expressar e ela precisa ser direcionada. Eu acho que a gente precisa compreender isso e não ver a criança como uma vilã. Ó, tem a pergunta do telespectador aqui que é interessante, viu? Eu digo ao meu filho para não apanhar na escola, caso contrário vai ficar de castigo em casa também. Sei que parece duro, mas funciona. A senhora concorda ou não? Particularmente falando, eu não concordo, porque eu acho que isso pode fazer com que a criança entenda que ela precisa ser violenta. E nós não queremos uma educação violenta para as crianças, porque que futuros adultos vão ser? Então, a melhor forma é buscar uma solução de problemas, de chamar alguém na escola, de conversar com esse colega, de sair de perto, de se impor e dizer, não, você não pode fazer isso comigo, eu não admito. Para essa criança também ter a punição adequada lá na escola e não aquela justiça pelas próprias mãos. A gente sempre tem que pensar qual é a mensagem por trás desse tipo de punição que a gente está dando para a criança. O que é que eu vou estar ensinando o meu filho a partir do momento que eu vou deixar ele de castigo se ele chegar em casa apanhado. Então, eu estou educando ele para reagir de forma violenta e a gente precisa refletir esse tipo de valor. Para a gente finalizar, doutora Ana Carla, a gente tem uma outra pergunta aqui de um telespectador que diz o seguinte: meu filho já teve problemas com um coleguinha na escola no fim do ano passado. Fui até a escola, tentei resolver o problema, mas até hoje a situação se repete. Não sei mais o que fazer, preciso de alguma orientação? Tento ensinar o meu filho a se defender, mas ele não é uma criança agressiva. O que eu posso fazer? Eu acho que nesse caso é muito importante essa confiança com a escola, fazer uma reunião com essa escola, cobrar essas medidas. Quem sabe, às vezes, até também chamar a mãe dessa criança e fazer uma reunião na escola para poder entender o que está acontecendo, porque também a gente sabe que muitas vezes as agressões não são só físicas, podem ser também verbais, principalmente quando a gente fala de crianças maiores. E essas agressões podem deixar ainda mais marcas do que as agressões físicas, que é o chamado bullying, enfim, ou suas variações. E a gente precisa, sim, sempre acolher essa criança e mostrar para ela o quanto que ela tem valor e também dela impor esses limites para outra criança, mas não batendo. Essa não é a resolução mais adequada para os problemas. Então, a recomendação para essa mãe ou para qualquer mãe que esteja passando por esse tipo de situação é contactar a escola, deixar a escola mais próxima e também cobrar da escola uma postura em relação à família
família da criança que está agredindo, porque essa família também vai precisar tomar algumas medidas. Então, vejo que é muito comum algumas escolas pedirem para os pais levarem para psicoterapia, por exemplo, para ajudar a criança a lidar com as suas emoções e com suas habilidades sociais. Então, cobrar dessa escola também em relação a essa outra família, porque a criança pode estar tendo não só marcas físicas, mas emocionais, que são as que mais nos preocupam. Doutora, muito obrigado, viu, pela sua presença e orientação aqui logo cedinho com a gente. Bom dia, bom trabalho, viu? Muito obrigada. Bom dia para vocês. Obrigada, doutora Ana Carla. Até a próxima.